hoje, gente, aqui no nosso quadro de saúde, o assunto será sobre desmaio e suas possíveis causas. Nosso convidado é o médico Alcântara César, ele está aqui ao vivo, vai tirar minhas dúvidas, as dúvidas de vocês em casa também, através do nosso WhatsApp, 45-9925-4747. Boa tarde, bem-vindo, Alcântara. Olá, Mauro, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E estamos hoje aqui para discutir um pouquinho sobre desmaios. Doutor, mas assim, quais que são os tipos de desmaio? Tem mais do que um tipo? Como que acontece? Essa é uma pergunta muito importante para a gente poder introduzir o assunto e o telespectador ter um entendimento do que fazer, de quem procurar. Enfim, primeiro, o que vem a ser desmaio, Mauro? É uma perda de consciência e tônus muscular momentâneo e reversível, tá? Então, desmaio não existe apenas um tipo, a gente vai ter que pensar nas causas, justamente isso. Então, dá para a gente fazer um paralelo com um exemplo muito simples. Vamos pensar num veículo automotor. Então, o motor é o cérebro e todo o restante, né, os periféricos, faz parte da parte básica do corpo. Então, um exemplo seria o combustível, tá? Então, se falta o combustível, o problema será que é só no motor ou é no combustível? Então, esse é o primeiro paralelo que a gente tem que avaliar. Traduzindo isso para a parte médica, para a parte do indivíduo, a gente vai considerar alterações hemodinâmicas. Então, quando a gente pensar em conteúdo, seria o combustível, a gente vai pensar em alterações do sangue e seus componentes. Quando a gente pensar no continente, seria o trajeto. Qual o trajeto que esse sangue faz até chegar no cérebro e alimentar, né, com esse combustível? E quem que faz esse sangue chegar até o cérebro? A bomba. Então a gente tem conteúdo, continente e bomba. E, obviamente, o motor, que é o cérebro. Então, por exemplo, se a gente tem uma falha, uma hipoglicemia, uma desidratação, uma alteração hormonal, esse combustível não está com qualidade e vai dar falha no processamento do sinal, podendo levar a um desmaio. Se o sangue está tudo bem, você não tem alteração, não tem doença alguma, mas ele está tendo uma dificuldade para chegar por alguma obstrução, né, das artérias, então você também pode vir a ter um desmaio. Se o coração, que é que impulsiona esse sangue, bater de uma forma arrítmica, então alguns pacientes que têm arritmia, então esse conteúdo não vai estar chegando de forma adequada, também levando ao desmaio. Então essas basicamente, né, com uma metáfora, fazendo uma analogia aqui, seriam as alterações hemodinâmicas. Mas sim, você pode ter uma falha, né, no sistema nervoso central, que mesmo com toda a parte hemodinâmica funcionando ok, ele não consegue manter você com consciência e com tônus muscular adequado. Aí vem a grande pergunta: como saber se é uma alteração hemodinâmica ou se é uma alteração neurológica? Basicamente, o que a gente avalia é o pós-desmaio. A volta. Então, a quem está nos assistindo agora já deve ter, né, presenciado o acontecido. Desmaiou, de repente volta, não, tá tudo bem, tá tudo bem. O que foi? Provavelmente uma falha hemodinâmica, seja de bomba, conteúdo né? ou continente. Agora, se a volta tem uma repercussão neurológica, não consegue falar, não lembra o que aconteceu, não consegue se mexer, por exemplo, aí sim a gente vai pensar numa doença do sistema nervoso central. Então, basicamente, existem várias possibilidades que podem levar ao desmaio, só que toda a história, a anamnese, o exame clínico feito pelo médico vai determinar, né, a busca da investigação em uma determinada origem. Doutor, mas assim, e tem alguns sintomas que de repente vêm antes do desmaio? Porque assim, que acontece às vezes muito de repente assusta quem está próximo, porque às vezes não entende o que está acontecendo ali, né? Tem alguns sintomas, alguma coisa que venha provocar isso? Sim. Se a gente for falar de pré-síncope, né? Porque quando o desmaio é hemodinâmico, não é cerebral, a gente chama de síncope. Então, muitas vezes a gente vê
o paciente, né, o indivíduo no caso, estou passando mal e já vai procurando um lugar para deitar, sentar e equalizar essa pressão. Então, normalmente, pensando em alterações hemodinâmicas, esse paciente vai ficar com uma pele fria, um pouco mais esbranquiçada, vai perder, né, a coloração dos lábios. Sim, e nesse caso de alteração hemodinâmica. Para aqueles pacientes que têm epilepsia como doença, eles costumam ter ou perceber, porque todos têm, o que a gente chama de pródromos. O que é isso? Uma sensação de mal-estar, uma sensação que vem antes do desmaio, no caso convulsível por epilepsia. Doutor, e o calor, ele chega às vezes a provocar desmaio? Porque a gente vê que de repente em lugares fechados ou muito tumulto também, às vezes acaba acontecendo desmaio. O calor, ele provoca isso também? Provoca por um efeito até de vasodilatação. O que é mais comum até do que o calor, se você for lembrar, os guardas da realeza lá na Inglaterra ficam muito tempo numa mesma posição. Aí ele faz uma hipotensão, né, ortostática, e pode vir a cair. Mas isso com o calor, com a hipoglicemia, né? Até com efeitos psicogênicos, você pode perder o tônus e a consciência. Normalmente com situações emocionais mais negativas. Mas até da última vez a gente falou de sono, existe uma patologia chamada narcolepsia, que está mais relacionada a sintomas positivos e por uma falta, né, de uma substância, no caso a hipocretina, esse paciente ele pode desmaiar, na verdade ele não desmaia, ele entra em sono. Então ele entra num sono profundo com perda de tônus. Então sim, existem várias etiologias para justificar o desmaio. O importante, desmaiou, buscar ajuda médica, sem dúvida. Tá? Mas, doutor, e quando acontece assim, esses desmaios, eles se tornam assim mais recorrentes, no caso de origem neurológica, o que deve ser feito? Bom, primeiro uma investigação na área neurológica, tá? Então a gente tem hipóteses desses desmaios. Então, por exemplo, esse distúrbio do sono é uma hipótese também neurológica que deve ser investigada. Mas, a grosso modo, a gente vai investigar, por exemplo, ou uma obstrução, né, de continente ainda, mas dos vasos cerebrais, ou e o mais comum que pode levar são as síndromes convulsivas. Só que por que a gente fala que é síndrome? Que também tem várias causas. Então, né, em criança, muito mais comum, a gente ouve falar, né, e verifica muita convulsão febril, tá? Então, isso é uma repercussão cerebral. Então, uma doença física repercutindo no cérebro, levando a uma baixa oxigenação e alimentação cerebral, por um tempo a mais, que pode culminar com uma convulsão. Mas existe intoxicações, medicamentos de uso, né, de rotina, às vezes você inadvertidamente usou uma medicação do vizinho, né? Infecções pode dar e a própria epilepsia. Nem toda epilepsia vai cursar com convulsão e desmaio, né? E nem toda convulsão a origem é epilepsia. Então isso a gente precisa separar. Mas aí isso aí é um trabalho, né, de atendimento, de pesquisa e tudo mais, médico, né? Mas o que fazer? Aconteceu o episódio, né? Então você vai anotar o que aconteceu, vai procurar ajuda, o atendimento e depois vai investigar. Doutor, e assim, o que se deve fazer e o que não deve se fazer no caso de desmaio? De repente está próximo a uma pessoa, acaba acontecendo ali também. Como lidar, como trabalhar com isso? Bom, porque como a gente não sabe a causa, de repente a pessoa pode se machucar também nessa queda, porque como você falou, é de uma vez que às vezes só percebe que está dando uma tontura, vai ficando tudo preto ali, né? O que se deve fazer e o que não pode? E é muito comum, né? Por exemplo, em pacientes idosos, às vezes ele teve um desmaio de origem hemodinâmica, ou pelo calor, ou pela desidratação, hipoglicemia, enfim, várias causas. Só que quando ele cai ao solo, ele faz um traumatismo craniano, podendo até fazer uma hemorragia subaracnoide ou outras, né? Então, primeira coisa, não atribuir diagnóstico. Não vai lá pegar o sal, caiu a pressão e vai lá e coloca o sal. Ah, não, está faltando açúcar, vai lá dar açúcar. Então, primeira coisa, chamar o serviço de atendimento móvel médico.
seja o SAMU, seja o resgate. Então vai pegar o telefone, vai abrir o espaço, nada de ficar em cima, nada de ficar em cima, não, né? Ah, não, isso aqui é uma parada. Não, você vai abrir espaço, deixar o ambiente confortável, ver se o paciente readquiriu a consciência novamente, pede para aguardar e busca a ajuda correta, tá? Cada um dentro do seu quadrado. O que você vai fazer e vai resolver é chamar a unidade responsável. E muitos comentam assim que tem que tentar ficar conversando com a pessoa, de repente estimulando ali, não, é deixá-la tranquila ali, doutor, e chamar o SAMU. Deixa tranquila, porque o que a gente vai observar? Se for de origem hemodinâmica, não neurológica, só com repercussão, né? Faltou energia em casa, a TV desliga, é a mesma coisa. Voltou, ela liga de novo. Tá tudo normal. Tudo normal. Esse paciente vai querer levantar, vai querer falar, não preciso ir ao médico. Então, mantenha a calma, porque se você estiver agitado, o indivíduo vai ficar mais agitado ainda. Independente, chamar a ajuda de unidade de atendimento móvel. Doutor, e assim, então, se o diagnóstico, o tratamento é do desmaio, ela varia, né? Qual que é o profissional que deve procurar? Quem que você deve estar tendo os desmaios, está tendo algum desses sintomas que nós conversamos aqui hoje? Qual é esse profissional? Bom, a principal causa de desmaio são doenças cardiovasculares, não são neurológicas, tá? Então, pelo sim, você vai acabar indo no cardiologista. Mas o que é mais fácil? O que a gente tem uma rede na região que funciona muito bem? A gente vai buscar o médico clínico. Ele vai fazer essas perguntas, vai ver se você modificou a medicação, se você está fazendo uma dieta nova ou não, né? Se você está com seus exames, com a sua clínica em dia, se não está faltando combustível para esse cérebro trabalhar. Ah, não está. O ritmo cardíaco está bom, não tem uma ausculta carotídea, por exemplo. Ah, o pós-desmaio voltou com alteração. Aí ele vai encaminhar para o serviço de neurologia. Então, teve um episódio, não espere o segundo. Não fique buscando causas. O que a gente tem, infelizmente, de hábito, né? Eu também sou paciente, né? Ah, não, isso aqui é disso. A gente tem mania de atribuir a algo. Foi o bolo que eu comi da minha tia. Não, deixa o bolo da tia em paz, né? O bolo tá bom, acredito que o dela tá melhor ainda. Todos tinham desmaiado, né? Não, todo mundo tinha desmaiado. Então procura ajuda médico do clínico, o generalista. Ele vai saber te orientar se há necessidade de procurar, né, uma especialidade ou não, se há algum detalhe ou outro. Então deixa o diagnóstico sempre para o médico. Tá vendo, gente? É isso aí, nada de se automedicar, como o doutor falou, botar sal embaixo da língua, tomar açúcar, que cada caso é um caso. É chamar o especialista ali, no caso caiu na rua, você viu alguém desmaiando, chama o SAMU e tenta resolver. Quero aproveitar e agradecer ao doutor Alcântara, inclusive tá o e-mail, o Instagram ali também, você pode interagir lá, ele dá outras dicas, fala de outros assuntos também ligados à neurologia que você pode ver ali no Instagram. Doutor, gratidão, um bom retorno aí para a cidade de Toledo. Eu que agradeço, uma boa tarde. É isso aí.